Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo. Que é o último vídeo da parte de logaritmos que a gente vai trabalhar. Na verdade já trabalhamos, né? A revisão da última parte de logaritmos, onde a gente vai lembrar um pouco como é a questão dos gráficos da função logaritmo, né? Formalizar, na verdade, enquanto função essa questão de logaritmo, porque até o momento a gente só definiu o logaritmo e calculamos ali pontualmente, né? Agora a gente vai falar em domínio da função logaritmo, né? A imagem da função logaritmo, pensar nos gráficos, ver quando vai ser crescente e quando vai ser decrescente. E avaliando esses gráficos, né, essa questão de ser crescente ou decrescente, ver também estratégias para resolução de equações logarítmicas e inequações logarítmicas. Tá? Então, revisitando aqui brevemente, a definição de logaritmo é a seguinte, né? Se eu digo que o logaritmo de x em base a vale y, isso equivale a dizer que x coincide com a elevado a y. É claro que aqui, né, a base a, para conversar com a questão de função exponencial, a gente exige que ela seja maior que zero e diferente de 1, tá? Sempre vamos trabalhar com a base desse jeito. Então isso aqui já nos permite concluir uma série de coisas, né? Por exemplo, se o logaritmando aqui x deve coincidir com uma potência de base A, e nós temos essa restrição aqui na base, essas duas restrições, a gente sabe que x necessariamente é maior que zero. Basta se lembrar dos gráficos das funções exponenciais, né? De base maior que 1 ou menor que 1. Em particular, se eu quiser colocar isso no contexto de função logarítmica, né? Interpretando x aqui como uma variável, para cada valor de x eu vou ter uma f de x sendo o logaritmo de x em base a, nós teríamos que o domínio dessa função teria que ser o conjunto dos números positivos, né? Ou seja, se eu quero trabalhar aqui com uma função f de x igual ao logaritmo de x em base a, tá? Nós teríamos que o domínio dessa função, se eu quiser representar naquela notação, né, seria o conjunto dos reais positivos e o contradomínio o conjunto dos reais, né? Então aqui a cada valor de x nós teríamos f de x, que é logaritmo de x em base a. Normalmente a gente representa usando própria símbolo log, né, em vez de f. Então log em base a aqui seria uma função que vai de reais positivos nos reais, e a cada x faz corresponder o logaritmo de x em base a. Tá? Se eu estou falando em função, eu posso falar também no gráfico da função, né? Lembrando aqui que o gráfico de uma função f é um subconjunto do plano cartesiano, tá? É formado por pontos do plano cartesiano, da forma x f de x, onde o x aqui percorre o domínio da função, né? Que nesse caso é reais positivos. Então, se eu quero avaliar os gráficos das funções logarítmicas, eu posso ir plotando pontos x, log de x em base a no plano cartesiano e ver qual que é o comportamento, né? Em sala de aula nós fizemos essencialmente dois tipos, né? Avaliamos gráficos de uma função log com base maior que 1, se eu não me engano foi base 2, e gráficos de uma função log em base menor que 1, se eu não me engano foi base meio. Então se eu pego aqui um caso de base maior que 1, vamos pegar o próprio 2 mesmo. Exemplo, f de x igual log de x na base 2, tá? E eu vou colocar aqui aquela velha tabelinha, né? X, f de x, nos retornando aqui um ponto do gráfico. X, f de x. Então, como eu sei que
só faz sentido para valores de x maiores do que zero, nem vou me preocupar com x igual a zero ou negativo, né? Se eu pego aqui x igual a 1, por exemplo, né? Quem seria f de 1? Seria o logaritmo de 1 em base 2. Que claramente é zero, porque 2 elevado a zero vale 1, né? Então, isso aqui é zero. Então, nós temos um ponto, 1, 0 do plano cartesiano. Vou até plotar esse plano aqui. Plotar não, né? Representar esse plano, já para ir colocando os pontos. Perceba que eu só me preocupei aqui com os quadrantes 1 e 4, porque a gente só vai avaliar valores de x positivos, né? Log de x só faz sentido com x positivo. E a gente concluiu aqui que quando o x vale 1, f de 1 vai ser 0, então o gráfico passa pelo ponto 1, 0. Então, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse pontinho aqui faz parte do gráfico, né? Quando eu pego x igual a 2, f de 2 vai ser 1, né? Porque quem é f de 2? É o log de 2 na base 2, que tem que ser 1, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, nós temos aqui 2, 1. Então, um outro ponto seria esse aqui, 2, 1. Se eu pego x igual a 4, f avaliado em 4 seria 2. Por quê? Log de 4 em base 2 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Nós teríamos o ponto aqui, 4, 2. Então, temos aqui mais um pontinho da função log. Então, perceba que está crescendo, mas é um crescimento diferente do crescimento, por exemplo, da função quadrática, da função exponencial, que eram casos onde crescia com a curvatura meio que fazendo uma concavidade para cima, né? Aqui perceba que está fazendo para baixo, né? Só que vai sempre continuar crescendo, né? Lembra da definição aqui de logaritmo? Se o x cresce, né? Para que isso aqui fique grande, sendo a base constante, o expoente tem que ficar grande, né? Mas como o crescimento exponencial é muito rápido, para eu ter um crescimento grande em x, basta uma variação pequena em y. Então, nós constatamos, né, que o crescimento logarítmico é muito lento. Então, por isso que, conforme a gente vai avaliando números muito grandes, aqui se eu pego, por exemplo, 32, né? O 32 vai estar bem aqui na frente, nem sei em que local especificamente, mas 32, tá? Tá longe aqui da origem, né? O logaritmo de 32 em base 2, ou seja, f de 32, é 5, né? Porque o log de 32 em base 2 coincide com 5, porque 2 à quinta é 32. Então, nós teríamos aqui 32, 5. Então, eu me afastei bastante aqui para a direita, mas eu só vou subir para o 5. Então, seria uma coisinha aqui, né? Então, perceba que cresce devagar, né? Para eu ter um salto grande em x, é necessário um salto pequeno em y, porque a função exponencial cresce muito rápido, tá? Agora, e para valores perto ali de zero? Se eu pego, por exemplo, x igual a meio, né? Nós sabemos que f de meio vai ser menos 1, porque log de meio em base 2 é menos 1. 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Então, nós temos aqui meio e menos 1, obtendo um ponto mais ou menos aqui. Então, temos aqui esse crescimento assim. Se eu pego 1 sobre 8, f de 1 sobre 8 é menos 3, porque 2 é menos 3 é 1 sobre 8. Então, teria isso aqui. 1 sobre 8 é 0,125, tá bem pertinho do zero, né? Então, teria uma
coisa mais ou menos assim. E aqui vai decrescer, né? É claro que nunca vou cruzar o eixo y, porque não faz sentido avaliar logaritmo para x igual a zero. E conforme, né, olhando para a definição de logaritmo, se essa potência aqui com a base a é igual a 2, né? Se o valor de x está próximo de zero, o y tem que ser negativo e muito distante da origem, né? Então, em módulo muito grande. Porque, por exemplo, 2 elevado a menos n, lembrando da definição de potência, é 1 sobre 2 elevado a n. Então, para que isso aqui se torne um número bem próximo de zero, esse n tem que ser um número muito grande. Então, vai ficar menos um número muito grande, né? Por exemplo, se for x igual a 2 elevado a menos 10, né? Que é 1 dividido por 1024. O n tem que ser 10. Então, seria o menos 10 lá embaixo, né? E o x bem pequenininho. Então, o comportamento seria esse de subir aqui crescendo, mas vai ficando cada vez mais parecido com algo paralelo ao eixo x, mas é claro que não é, né? Não é uma reta, é uma curva. E nós vimos que se a gente trocar a base a por qualquer valor maior do que 1, o comportamento é essencialmente o mesmo, então vai continuar tendo esse shape, digamos assim. Mas se a base for, por exemplo, maior do que 2, ela vai crescer mais devagar, né? Porque assim, eu precisarei de um expoente ainda menor para obter um x equivalente. Por exemplo, se eu pego x igual a 4, né? Para logaritmo de x em base 2, log de x em base 2 seria 2. Mas o log de x em base 3 é menor do que 2, né? Porque 3 ao quadrado é maior do que 4. Então, o crescimento é ainda menor conforme a base fica maior. Mas ainda vai ter esse mesmo shape, assim, de crescer assim, né? Ok? E, claro, sempre vai passar, independente da base, o gráfico de qualquer função logaritmo sempre vai passar pelo ponto 1, 0, né? Por quê? O logaritmo de 1 em base A sempre vai ser 0. Ok? E para o caso de a base ser menor que 1, se for 0 menor que A, que é menor que 1, nós vimos que a função vai ser decrescente, né? Eu não vou revisitar aqui com todos os detalhes, mas vocês podem plotar pontos aí. Pega, por exemplo, a base meio e plota para os valores de x entre menos 2 e 2. Vocês vão ter esse comportamento, né, bem evidenciado. O gráfico vai ser desse jeito aqui, decrescente, tá? Nos dois casos, nós temos o que a gente chama de injetividade, né? O que significa isso mesmo? Valores diferentes de x implica valores diferentes de log de x. O resumo é o seguinte, né? No caso da base a maior do que 1, a função f de x igual log de x em base a é crescente. Significando o quê? Se eu pego valores de x1 aqui menor do que x2, isso implicará que o log de x1 em base a será menor que o log de x2 em base a, né? Lembra do gráfico? Era algo mais ou menos assim, né? Então, se eu pego aqui o x1 menor do que o x2, o log de x1 vai estar aqui. Já o log de x2 vai estar aqui. Então, esse menor do que esse também, ok? Por outro lado, se for a base entre 0 e 1, essa função logaritmo vai ser decrescente, né? Log de x em base a é decrescente. De modo que x1 menor que x2
Na verdade aqui é equivalente, tá? É equivalente a log de x1 na base A maior que log de x2 na base A. Então, voltando lá para o gráfico, para visualizar isso, né? O gráfico já seria desse jeito. Então, se eu tenho aqui o x1 menor que o x2, o log de x1 está aqui. Já o log de x2 está aqui. Então, o log de x1 maior que o log de x2, está acima dele, né? Bem, e essa questão da injetividade, que ocorre independente da base, ela é utilizada para a gente resolver algumas equações e inequações logarítmicas, né? Então, eu vou resolver aqui uns 3 exemplos para vocês revisitarem isso. E se tiver alguma dúvida na hora da transcrição da lista, podem utilizar esses exemplos. Por exemplo, vamos resolver a seguinte equação. Logaritmo de 2x menos 1 na base 3 igual a 3, tá? Bem, eu posso pensar no 3 da seguinte maneira, né? Log de... perdão, eu estou pensando numa coisa que seria mais difícil do que realmente é aqui. Lembra da definição... Nesse caso aqui, que é uma equação mais simples, lembra da definição de logaritmo, né? Aqui o logaritmando envolve uma variável, então tá uma expressão, 2x menos 1. A base é 3 e o valor do logaritmo também é 3. A definição de logaritmo diz que base elevada ao logaritmo equivale ao logaritmando. Então nós só temos que fazer uma substituição aqui, né? Aliás, uma reescrita. Ficaria logaritmando igual base elevada ao logaritmo. E a gente cai numa equação de primeiro grau que é simples de ser resolvida, né? 2x menos 1 igual a 3 ao cubo, que é 27. Soma 1 dos dois lados, 2x igual a 28. Divide os dois lados por x, x igual a 14. E está resolvido. Agora, se fosse algo do tipo... Mantém esse logaritmando, mantém a base e reescreve como log de 2x menos 1 igual log de 4x mais 5 também na base 3. Repara que nós temos uma igualdade entre logaritmos de mesma base. E nós já vimos que a função logaritmo ela é injetiva, né? Então, se esses dois valores são iguais, os logaritmandos têm que ser iguais, né? Então, isso aqui equivale a 2x menos 1 igual 4x mais 5. Novamente, uma equação de primeiro grau. Simples de ser resolvida, né? Subtrai 2x dos dois lados e soma 1 dos dois lados. E a gente vai ficar com... subtrai 2x dos dois lados e subtrai 5 dos dois lados. A gente vai ficar com menos 6 aqui e aqui 2x. Divide por 2 dos dois lados. X igual a menos 3. Né? Aqui tem um problema, né? Um problema não. Tem um detalhe que a gente tem que ficar atentos, né? Nós estamos trabalhando com uma igualdade envolvendo logaritmos aqui, né? E os logaritmandos envolvem expressões na variável x. De modo que a igualdade só é possível de ser atendida se os logaritmandos forem iguais. E aí a gente obteve x igual a menos 3, então a equação está resolvida, né? Calma lá. Para x igual a menos 3, o que a gente conclui? Que esses dois logaritmandos serão iguais. E isso é verdade, né? Se eu olho para esse aqui, quando eu coloco x igual a menos 3, vai dar 2 vezes menos 3, menos 6, menos 1, menos 7. Para esse aqui, 4 vezes menos 3, menos 12, mais 5, menos 7. Então, os logaritmandos são iguais. Só que tem um problema, né? Eles são negativos.
E a gente acabou de concluir na formalização da função logaritmo que não existe logaritmo de número negativo. Em particular, essa igualdade aqui nunca vai acontecer, né, para qualquer valor de x. Porque se o x for diferente de menos 3, os logaritmandos não serão iguais, consequentemente, os logaritmos não serão iguais, porque a função logaritmo é injetiva. Quando x é igual a menos 3, de modo que os logaritmandos se tornam iguais, passa a ser impossível calcular esses logaritmos, porque não existe logaritmo de número negativo. E para x igual a menos 3, os logaritmandos se tornam menos 7. Então, essa equação aqui não admite solução. Tá? Eu poderia, talvez, tentar resolver isso. Aliás, talvez não, né? Uma maneira de... Uma equação semelhante a essa, mas que admitiria a solução, seria colocar um módulo aqui, né? Agora sim. O módulo ali se tornaria módulo de menos 7, que é igual a 7 nos dois casos. Em particular, x igual a menos 3 seria uma solução, né? Mas vamos para mais exemplos. Vou trabalhar agora com uma inequação. Então, por exemplo, se eu pego aqui logaritmo de x ao quadrado mais 2x mais 1 na base 3 igual a 2. Né? Perdão, igual não. Eu falei que é inequação, né? Vamos pegar menor que 2 aqui. Ok? O que a gente está procurando? A gente está procurando os valores de x que fazem com que essa expressão do lado esquerdo, que é um logaritmo em base 3, seja menor do que 2. Né? E eu vou usar todas as observações que nós fizemos sobre a função logaritmo, né? Em particular sobre ser crescente, decrescente, ser injetiva. Nesse caso aqui, base 3, então eu sei que ela é crescente, para tentar resolver essa inequação aqui. Uma maneira que a gente já viu em sala e que funciona é reescrever esse 2 como um logaritmo em base 3. Posso pensar da seguinte maneira. Eu quero encontrar os valores de x para os quais o logaritmo de x ao quadrado mais 2x mais 1 em base 3 se torne menor do que log de 3 ao quadrado em base 3. Log de 3 ao quadrado em base 3 é 2. Log de 9 em base 3, né? E repara que esse 3 ao quadrado vem justamente de base elevada ao valor do lado direito ali, né? Bem, agora, eu tenho uma desigualdade envolvendo logaritmos de base 3. E eu sei que logaritmo de base 3 é função crescente. Então, se isso aqui é menor do que isso aqui, eu posso afirmar com certeza que esse logaritmando é menor do que esse logaritmando. Tá? Então, isso aqui devemos ter x ao quadrado mais 2x mais 1 menor do que 9, que é 3 ao quadrado. E isso equivale a x ao quadrado mais 2x, subtrai 9 dos dois lados, menos 8, menor que 0. Né? Agora, a expressão do lado esquerdo aqui é quadrática em x, né? E a gente lembra que gráfico de função quadrática é parábola, né? E nós podemos avaliar esses gráficos por meio de uma série de parâmetros, sendo alguns deles a concavidade, que nesse caso aqui a gente sabe que vai ser para cima, porque o coeficiente líder aqui vale 1, né? É 1 vezes x ao quadrado. As raízes, que nesse caso aqui a gente pode procurar por meio de Bhaskara, né? Se eu não me engano, vão ser 2 e menos 4, né? Se a gente pega aqui x menos 2 vezes x mais 4, x quadrado mais 4x menos 2x menos 8, exatamente. Então, aplicando Bhaskara aí, nós temos essas raízes. Raízes x igual a 2 e x igual a menos 4. E aqui, só para fazer o estudo do sinal, esses dois parâmetros já são interessantes, mas eu poderia ir além, né? Poderia procurar o vértice,
por meio das coordenadas x do vértice e y do vértice, pontos de interseção com o eixo y. Isso a gente fez no segundo bimestre do ano, né? Mas já dá para saber aqui, então, que o gráfico da função quadrática cuja expressão está do lado esquerdo dessa desigualdade seria algo assim, né? Aqui está o... Vou pôr o menos 4 aqui. Aqui está o 2. Então, seria uma parábola menos assim, né? Com a concavidade para cima. Só conferir se essas são as raízes mesmo, né? Que 2 ao quadrado, 4. Mais 4, 8. Menos 8, 0. Exatamente. 2 menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 8, 8. Menos 8, 0. Bem, então repara. Se eu quero saber onde é negativo, é só olhar aqui para o gráfico e constatar que vai ser nessa parte aqui, né? Porque aí o gráfico está abaixo do eixo x. Então, a gente tem que isso aqui equivale a x pertencente ao intervalo aberto em menos 4 e 2. Então, são os valores de x entre menos 4 e 2. Só que temos que ter aquele mesmo cuidado com respeito ao domínio da função logaritmo, né? Nós sabemos que o logaritmando deve ser positivo. Então, além disso, vou passar para outra página aqui. Além disso, o logaritmando, então devemos ter x ao quadrado mais 2x mais 1, que é o logaritmando, né? Que coincide com x mais 1 ao quadrado, né? Isso deve ser maior que zero. Bem, que é maior ou igual a zero, a gente sabe, porque é um número ao quadrado, né? Mas pode ser zero, né? Então isso implica que o x tem que ser diferente de menos 1. Porque quando o x é menos 1 mais 1 dá zero. E aí o logaritmando seria nulo. Então aqui a nossa solução, que nós obtivemos aqui em cima, né? Deste conjunto aí a gente tem que tirar o menos 1. Então, a solução final seria x pertencente aos reais tal que x está no intervalo menos 4, 2 e x é diferente de menos 1. E aí a gente obtém os valores de x para os quais essa inequação aqui é atendida, né? E aí nós temos vários exemplos que já fizemos em sala, né? Isso aqui foi mais para dar uma revisitada, para caso vocês estejam aí estudando e não lembre de algum detalhe ou outro. Espero que isso ajude vocês para a prova, tá? Um abraço, bons estudos e até mais.